Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu resolvi juntar dois exercícios em um vídeo só, porque já aproveitamos aqui a oportunidade de falar de dois tipos, né, de exercícios que podem cair sobre o tema ligação iônica, né, sobre o conceito da ligação iônica, dos compostos iônicos e uma, uma parte também descritiva sobre as células unitárias. As duas questões foram questões do concurso para a contratação de professor do Instituto Federal de São Paulo no ano de 2014 e exigem nível superior. Tá? A primeira aqui, né? A principal razão para os compostos iônicos serem estáveis é a atração entre íons. O processo de formação de íons pode ser explicado pela energia de interação eletrostática entre os íons de cargas opostas. A respeito dessa energia de interação, é correto afirmar que a energia de interação, bom, o texto não foi muito feliz, como é repetido aqui, mas ok. Essa energia de interação a gente pode lembrar dela como a nossa entalpia de rede, né? Tudo bem? Entalpia de rede, né? Bom, sobre essa entalpia de rede, sobre essa energia de interação, a gente precisa analisar esses quatro tópicos. Aqui eu vou trazer um resuminho, né, principal daquela equação sobre a estrutura, né, destes sólidos, e ela é maior que isso, mas ela está resumida em suas principais informações, né, que, dentre alguns itens, né, podemos citar aqui os principais, em termos da entalpia de rede, as contribuições para essa entalpia de rede, ela vem principalmente das cargas, né, dos íons envolvidos, a distância entre os íons também é importantíssima. Então vamos lá. Item A. A energia de interação, e aí eu vou continuar a leitura aqui no item A, de um sólido iônico aumenta, independente das cargas dos íons. Falso, né, gente? Independência com a carga, então a alternativa A é incorreta. A letra B. Essa energia do sólido iônico aumenta quando o tamanho dos íons aumenta. Veja bem, nessa equação aqui, ó, D está no denominador. Se eu aumentar muito essa distância, né, o resultado final, né, é que eu tenho uma diminuição dessa entalpia de rede ou dessa energia de interação. Então, também é falsa, podemos eliminar a alternativa B. Letra C. Energia de interação entre os compostos iônicos é um processo endotérmico. Bom, quando os nossos íons eles vão se juntar, né, para formar ligação iônica, há uma liberação de energia, né? Inclusive, essa quantidade de energia aí está representada por essa entalpia de rede, por essa energia de interação, né? Quanto mais energia liberada nesse processo, maior será o valor dessa entalpia de rede, dessa energia de interação, né? Que nos informa o quanto esse material é estável, né? Então, é um processo exotérmico, né? Essa energia na formação dos compostos iônicos, então também é falsa. Só nos resta a letra D de dedo. A energia de um sólido depende também de seus arranjos nos sólidos, né? Olha, ficou um tanto genérica, né, essa alternativa D, mas ela é a correta, né? A energia do sólido ela vai depender de como, pensando nos modelinhos de esferas, né, os nossos íons vão se arranjar naquelas estruturas de células unitárias, né? Nós temos alguns arranjos, né? Nós podemos, a partir desses arranjos, formar
figurinhas geométricas cúbicas, hexagonais e por aí vai. Bom, então, conceitual essa questão, alternativa correta, letra D de dedo. É comum um outro tipo de questão para o estado sólido da matéria, envolvendo ou os compostos metálicos ou os compostos iônicos, né? E aqui na questão 8 nós temos um exemplo. O fluoreto de lítio é um sólido iônico que apresenta estrutura cristalina igual a de cloreto de sódio. Então, né, não tem segredo para ninguém aí, fluoreto de lítio e NaCl tem a mesma fórmula mínima unitária aí, né? Um lítio para um flúor, um sódio para um cloro, flúor e cloro família 7A, lítio e sódio família 1A, né? Aqui, ó, nós temos a estrutura cúbica. Nós temos um formatinho de um cubo aqui, né? Para a estrutura do cloreto de sódio. Considere que, hipoteticamente, os raios iônicos do lítio do cátion lítio mais e do ânion fluoreto, né, F-, são, respectivamente, então, lítio 0,08 nanômetros e flúor 0,10. Então, ele já disse que a estrutura do LiF é a mesma do NaCl. Então, aqui onde tem flúor, eu vou até trocar, essa é a figurinha que vem na prova, vou até colocar aqui, ó, F no lugar do cloro, né? E lítio no lugar do sódio. Então, o roxinho aqui é a representação do átomo do íon lítio e o verde é a representação do íon flúor, né? E tem como raio, né, lítio 0,08 nanômetros e flúor 0,10. Obviamente, estou fora da escala, né, gente? Sobre a estrutura cristalina do fluoreto de lítio, o que é correto afirmar? Então, a gente precisa agora analisar essas 4 afirmativas. Primeira, o parâmetro de rede. O que é o parâmetro de rede, né? São as dimensões, são os dados geométricos da célula unitária de um composto. Então, por exemplo, seriam as medidas, né? A, B, C, né? No caso, a gente tem um cubo, né? A igual a B igual a C. Nós temos um único valor de aresta para esse cubo, né? Ele está dizendo que essa aresta aí, né? Ele tem um valor, né, de espaço de 0,18 nanômetros. Verdadeiro ou falso? Tranquilo da gente fazer isso, porque, ó, sendo verde o flúor, quanto que é o valor do raio do flúor? 0,10, né? Raio é a medida do centro, até aqui, né? Então, se eu vou levar em consideração essa medida aqui de uma ponta a outra, né? Qual o espaço, né? Qual que é a largura aqui do meu cubo? Eu vou multiplicar 2 vezes esse valor de 0,1. Então, eu vou ter, ó, multiplico por 2, eu já vou ter 0,2, né? Então, já é maior que 0,18. Se você tiver com pressa, essa aqui já é falsa, né? Agora, fazendo mais rapidinho, nós temos 2 vezes o raio da bolinha roxinha aqui, né? Que é o nosso lítio. O raio do lítio vale 0,08. Então, teria 0,08 mais 0,08 e 2 vezes o 0,1, 0,1, né? Nós vamos ter aqui, se a gente usar esse outro lado aqui também, ó, nós vamos ter 2 vezes o raio do fluoreto, também a esfera inteira, então 2 vezes o raio do lítio, né? Então nós vamos ter 0,36, né, nanômetros. Então não é 0,18, tá? Letra B. O número de íons de lítio presentes por célula unitária é 2. A gente precisa calcular o número de átomos que eu tenho dentro deste cubo, né? Bom, como que nós vamos fazer isso? Eu vou trazer uma figurinha aqui para me auxiliar, né?
essa figurinha, ela nos mostra, ela nos lembra que quando eu vou contar átomos dentro de uma célula unitária, eu tenho que lembrar do seguinte, né? Olha esse fluo que está aqui, né? Nesse vértice aqui, né? Na união das minhas três arestas, eu tenho um pedaço de um átomo de flúor. Eu não conto o átomo inteiro pertencente a essa célula. Por quê? Ó, se a gente for juntando cubinhos com cubinhos aí até ter uma microestrutura do fluoreto de lítio, vale lembrar aqui nessa primeira situação que essa esfera do flúor, né, ela pertence a 8 células unitárias diferentes. Ela está bem no centro, onde eu tenho um encontro de aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 cubinhos em cima, 4 cubinhos embaixo, eu tenho 8 cubos. Quando eu divido, quando eu separo esses 8 cubos, cada um leva uma parte da esfera. Ou seja, um oitavo, né? Olha essa outra figurinha aqui, que está mostrando isso aqui, ó. Numa célula unitária, quando eu vou somar os átomos de uma célula unitária, eu levo, quando o meu pedaço está aqui, ó, isso aqui vale um oitavo de átomo, né? Porque os outros 7 oitavos ficaram nos outros 7 cubos que estariam ao redor dele. Agora, outra coisa é quando o meu átomo está no meio aqui da face do meu cubo, essa figurinha agora representa isso bem, né? Vale lembrar que metade de um átomo pertence a uma célula unitária, metade a outra. Bom, então usando essas duas informações, a gente pode olhar o seguinte, ó. Lembrando que um cubo, né, tem suas 6 faces iguais, nós podemos observar que nas faces, vamos contar os átomos de flúor, o grandão, o verde. Nas faces, eu tenho 6 faces nesse cubo, e em todas elas eu tenho meio átomo de flúor. Tá? Então, eu tenho 6 vezes meio, mais. Onde mais eu tenho átomos de flúor? Eu tenho nas faces e eu tenho aqui. E quantas vezes eu tenho ele aqui no vértice? 1, 2, 3, 4. Bom, né, o cubo é simétrico, se tem 1, 2, 3, 4 em cima, embaixo também vai ter 4. 1, 2, 3, e tem um lá atrás que a gente não está vendo. Então, são 8. 8 vezes, quanto vale esse pedaço de flúor mesmo, quando ele está aqui nessa posição na minha célula unitária? 1 oitavo. Tá? Na verdade, eu deveria ter colocado aqui. Vou colocar aqui, 8 vezes 1 oitavo. Tá? 6 vezes meio dá 3. Tá? Mais 8 vezes 1 oitavo, 1. 3 mais 1, 4. Então, nós temos 4 vezes, tá, o flúor nessa célula unitária, tá bom? E agora, vamos calcular para o outro, tá? Vamos calcular aí para o lítio, né? O lítio é o roxinho. Quando, gente, ele está aqui, ó, o lítio está sempre aqui, né? Ó, tá na face, aqui no centro da face, mas com um pedaço em duas faces diferentes, né? E aí, esse pedaço vale quanto de um átomo, né? Bom, se a gente olhar de novo para essa figura aqui, ó, a gente pode imaginar, né, que quando o átomo está nessa posição aqui, imagina aqui, ó, eu tenho 4 esferas, meu átomo está aqui. Ele vai ser dividido em 4, né? Então, fica 1/4 nesse cubo, 1/4 no cubo acima dele, né? 1/4 no cubo à frente dele e 1/4 aqui no cubo que fica acima, na diagonal dele aqui, né? Então, nós vamos ter... E quantas vezes nós temos essa situação? 1, 2, 3, 4. 4 em cima. No meio tem 1, ó. Vou contar de novo aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3. Tem um lá atrás. 4. Aqui.
1, 2, tem 2 lá atrás. Então, tem 4 em cima, 4 no meio e 4 embaixo. Tem 12. Então, 12 vezes, tá? 1 quarto. E aí, só tem isso de lítio? O desafio, gente, é perceber que tem um lítio no centro desse cubo, né? Porque, vejam, toda vez eu tenho sempre, né, um flúor, veja na figura externa, eu tenho sempre átomos de flúor, né, cobrindo aqui, né, tangencialmente tocando um lítio, tá? Significa que esse átomo de flúor aqui, ó, ele tem um lítio lá dentro, tocando ele tangencialmente, né? Esse átomo de flúor aqui da outra face, esse aqui da outra face, todos os átomos de flúor das faces, né, estão se encontrando no centro, né? E no encontro deles tem um lítio lá no meio. Tá? Então, esse lítio está totalmente dentro da célula unitária, então ele é inteiro, ele está inteiro dentro da célula nesse caso. Tá? 12 vezes 1, 12, dividido por 4, 3 mais 1, 4. E como que eu sei que está certo, professor? Bom, olha só, né? Nós temos então numa célula unitária, né, do fluoreto de lítio, 4 vezes o flúor, 4 vezes o lítio, ou seja, eu tenho 4 vezes, né, o fluoreto de lítio. E fórmula mínima, né, é o próprio fluoreto de lítio, 1 para 1. Né? A gente não representa o 4. Desenha, escreva, né, a fórmula mínima do cloreto de sódio, do fluoreto de lítio. Você não escreve 4NaCl, 4. Né? Assim como para a linguagem das moléculas, a gente usa combinação mínima. A combinação mínima proporcional do cloreto de sódio é um sódio para um cloro. Do fluoreto de lítio é um flúor para um lítio. Agora, na célula unitária, tanto do cloreto de sódio quanto do fluoreto de lítio, eu tenho 4 vezes, né? Eu tenho 4 vezes a fórmula unitária, né, do fluoreto de lítio, do cloreto de sódio. Então, não são apenas 2 íons lítios, como diz a letra B, e sim, contamos aí 4, tá bom? Então, a letra B é falsa. Podemos riscar também. Letra C. O número de fórmulas unitárias de LIF na célula unitária é 4. Perfeito. Já calculamos isso para a letra B, para discutir a letra B, e ela nos serviu aqui de resposta aqui para a letra C. Tá? Letra D. A estrutura cristalina do fluoreto de lítio é cúbica de corpo centrado. Para ela ser cúbica de corpo centrado, ela é cúbica, né? Eu tenho o átomo de flúor aqui nos vértices, né, do meu cubo, tá? Só que lá no centro eu não tenho um flúor, eu tenho um lítio. Para ele ser um cubo de corpo centrado, o mesmo corpo que tem, a mesma espécie que está aqui nos vértices, teria que estar lá no centro. Ela é uma cúbica de face centrada, né? Ela é cúbica com átomos de flúor nos seus vértices aqui, e aí nós temos, em cada face, em todas as faces, nós temos um flúor também. Então, a gente pode dizer que é uma cúbica de face centrada. Ok? Não lembra de todas essas possibilidades de estruturas geométricas? Você encontra... Dá uma relembradinha aí no Google, né? Os sistemas permitidos para as células unitárias, mas no final das contas, gente, quais são os mais comuns? Cúbica, né? A gente tem a cúbica simples e a cúbica corpo centrado ou face centrada, e a hexagonal. Exercícios de nível superior vão trabalhar só com esses dois formatos. Perfeito, gente. Até o próximo vídeo para mais exercícios. Até mais.